Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir a esse vídeo. O vídeo é sobre nazifascismo. Nazifascismo foi uma ideologia e uma série de governos que surgiram no pós-Primeira Guerra Mundial para combater tanto o comunismo, que chegava ao poder na União Soviética, quanto o liberalismo e a democracia. São regimes de extrema direita, portanto fora da órbita liberal, não é? Fora da órbita liberal está também o comunismo, que seria a extrema esquerda, não é? Propõe-se uma ordem diferente do liberalismo, não é? Quando a gente observa esse espectro, direita, centro, esquerda, estamos falando da ordem liberal, né? Na ordem liberal existem os mais conservadores, mas que não saem da ordem liberal, são a direita. Existem os moderados, que querem modificações na ordem liberal e de forma evolutiva. E temos a esquerda, aqueles que querem modificações progressistas na ordem liberal. Bom, só que agora a gente tem também uma extrema esquerda, não é? Que é o comunismo soviético. E vamos ter, a partir da Primeira Guerra Mundial, uma extrema direita. Alguém que quer romper a ordem liberal e que é contrária à proposta comunista, a proposta da União Soviética. Tá. Esses regimes vão chegar ao poder em seus países, vão se instalar em países como a Itália, como Portugal, como a Alemanha, como a Espanha, como Alemanha, Espanha, Polônia, Iugoslávia. Bom, no Brasil nós teremos aí um grupo que não chega ao poder, mas que se estrutura a partir de 1932, chamada Ação Integralista Brasileira. São os fascistas brasileiros. Por que a gente chama de fascismos? Porque o primeiro desses regimes surgiu na Itália, com o nome de fascismo. Quais são as características comuns a esse modelo que a gente chama de nazifascismo? Primeiro, o totalitarismo, a ideia de um controle total da sociedade, não é? De uma vigilância da sociedade, onde o Estado poderia controlar os indivíduos dentro de suas próprias casas, não é? Vários vão tentar, mas apenas alguns vão conseguir esse controle total. É o caso da Alemanha, né? E no caso lá da extrema esquerda, é o caso do stalinismo, né? Muito bem. Outra característica é o autoritarismo, né? Esses regimes, eles são ditaduras. Eles, uma vez instalados, eles vão fechar os parlamentos, eles vão modificar as leis, né? Eles vão estabelecer regras sem negociação com a sociedade organizada. Outra característica que a gente observa aí é o militarismo. São regimes que, vencida a etapa da Primeira Guerra, eles não se dão por satisfeitos. Eles querem uma nova guerra. Eles propõem uma nova guerra. Eles querem investir na política imperialista. O nazifascismo é mais uma faceta do imperialismo, não é? Então, é a crença de que você vai conquistar territórios para a sua nacionalidade. E aí você não abre mão da violência. São regimes violentos que aplicam na violência, que celebram a violência, que celebram a morte. É um regime militarista e, portanto, expansionista.
Outra característica é esse nacionalismo agressivo, esse nacionalismo exaltado. Não é um nacionalismo positivo, é um nacionalismo de afirmação de uma pretensa superioridade nacional sobre as demais nações e que, portanto, pode dispor do território da nação vizinha, por exemplo. Outra característica aí que a gente vai encontrar é o culto ao líder. Haverá toda uma celebração e uma adoração do líder desse movimento. Nós vamos ter o Mussolini, il Duce, lá com o fascismo italiano. Nós teremos Antônio de Oliveira Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha e Adolf Hitler na Alemanha. E toda uma mística e uma celebração desse líder, como se ele fosse a encarnação do grupo que o apoia. E essa questão do grupo ela é fundamental. Por quê? Porque são regimes que vão manipular as massas populares. Mussolini não chegou ao poder tomando o poder à força. Ele chegou ao poder através das urnas. Hitler chegou ao poder também através das urnas. A população votou no fascista e votou no nazista. Como que se chegou a isso? A partir de uma manipulação dessas massas populares, com uma intensa propaganda, uma quantidade de mentiras absurdas, fake news não é nada novo, tá? Ficou famosa, a ideia atribuída a Goebbels, uma mentira repetida várias vezes vai se tornar a verdade, Então o nazifascismo vai usar e abusar da mídia de massas que surgia lá nos anos 30, o rádio. Nós teremos aí a utilização do cinema pelo nazifascismo como propaganda, Então tem toda uma estética nazifascista, toda a ideia de uniformização da sociedade e de perseguição dos diferentes, A ideia da uniformização para desqualificar o discurso da desigualdade social, Então, o discurso da desigualdade social, ele tenta ser desqualificado ali pelos nazifascistas, que vão dizer, não, olha, ele é que não quer fazer parte da nação, Na Itália de Mussolini se dizia, você sozinho não é nada, mas você junto com os seus irmãos italianos, você é a Itália, Por que esse nome fascismo? Por conta de um símbolo do poder da Roma Antiga, dos magistrados romanos na Roma Antiga, o fatio, um feixe de varas entrecortadas por um machado, O movimento nazifascista, ele é reacionário, ele quer voltar a uma ordem, lá do passado, um passado que na cabeça do fascista era glorioso, No caso dos italianos seria voltar à época do Império Romano, no caso dos nazistas seria voltar ao Reich, a construção de um terceiro Reich. Esse primeiro Reich seria o quê? O Sacro Império Romano Germânico lá na Idade Média. Eles voltam a símbolos lá na Idade Média, O segundo Reich, quando a Alemanha se formou, quando ela se unificou. E aí eles pretendem acabar com a República de Weimar, que se instalou depois da derrota na Primeira Guerra, e pretendem construir o terceiro Reich. Então é uma ideia reacionária, antiliberal, antidemocrática, anticomunista, Eles são empedernidos anticomunistas. Os comunistas vão ser os culpados de sempre, por tudo, e bastante perseguidos,
Outro grupo perseguido é qualquer etnia que seja minoritária nessa sociedade. Há um racismo claro no movimento nazifascista. O fascismo alemão, que nós chamamos de nazismo, é claramente racista. Ele vai ter leis racistas. E um tipo de racismo muito próprio, bem específico, que é o antissemitismo, a perseguição aos judeus. Os judeus serão perseguidos sob o domínio nazista durante a sua instalação nos anos 30 na Alemanha e durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Serão exterminados em campos de trabalho forçados e campos de concentração e extermínio. Nós teremos também aí um regime que é irracional. O irracionalismo, a negação da ciência, a negação da racionalidade, é também uma característica nazifascista. E tanto que eles vão acreditar nas teorias de conspiração das mais absurdas, Como a gente disse que o regime é um regime de massas populares, os partidos fascistas vão se organizar a partir de milícias, de grupos paramilitares, as SA, comandadas pelo Hitler, os camisas negras, comandadas por Mussolini, aqui no Brasil, os camisas verdes, do Plínio Salgado, Então você tem aí grupos paramilitares, milícias, que andam pelas ruas, ditando regras, agredindo pessoas, oprimindo pessoas, por vezes matando pessoas, combatendo comunistas, perseguindo sindicalistas, trabalhadores, Isso porque esse regime também é elitista. Ele vai dizer que é o seguinte, olha, o trabalhador tem que ser protegido, mas dentro da lógica do Estado Nacional. Então esses regimes vão promover, por exemplo, regras trabalhistas, mas regras trabalhistas onde o trabalhador fica submisso à vontade do Estado. É um corporativismo autoritário, que vai ficar muito claro isso lá na Itália com a Carta del Lavoro. Nós teremos também aí nessa ideia de sociedade a ideia da eugenia, a ideia da pureza racial, da negação da mistura das raças. Eles vão ver uma sociedade miscigenada como uma sociedade degradada. Muito bem. Como que esses regimes vão chegar ao poder na Europa? Você tem uma realidade de terra arrasada na Europa no pós-Primeira Guerra. As economias europeias estão em frangalhos, a sociedade foi muito prejudicada, o número de mortes foi excessivo. E a democracia liberal não dava respostas para essa dura realidade que a maior parte das pessoas vivenciava. Resultado: os partidos socialistas, comunistas, anarquistas começaram a se fortalecer dentro das camadas populares. A burguesia, então, teme uma revolução socialista, uma revolução comunista, como a que ocorreu lá na União Soviética, lá na Rússia. Ela percebe que as suas políticas tradicionais não estão dando certo. Surge então um grupo lá de extrema direita,
Surgem os grupos fascistas. O que a burguesia vai fazer? Ela vai financiar e vai apoiar esses grupos nazifascistas contra os comunistas. Por quê? Porque esses grupos não vão mexer na sua propriedade privada. Esses grupos não vão mexer no apoio do Estado às grandes empresas, aos grandes bancos. Não é? O medo da burguesia é o medo do comunismo. E esse medo vai ser sistematizado pelos grupos nazifascistas. Eles vão crescer em cima desse medo. Não é? A lógica, o discurso nazifascista é um discurso da violência. É de atiçar o medo nas pessoas. Bom, como que Mussolini, por exemplo, forma o Partido Fascista? Ele é um ex-socialista, que em 1919 vai fundar o Partido Fascista, né? Formar os seus fatos de combatimento, né? O seu grupo paramilitar, os seus camisas negras. E em 1922 ele dá uma demonstração de força. Ele marcha com os seus camisas negras por Roma. É uma pressão sobre a classe política. A Itália era uma monarquia parlamentar. O rei Vítor Emanuel III chama então Mussolini para ser o seu primeiro-ministro. Não é? Mussolini se torna, portanto, primeiro-ministro em 1922 e começa o processo de instalação do regime fascista. Mais na frente ele vai fechar o regime e vai estabelecer a sua ditadura. Mussolini também celebra acordos como, por exemplo, a concordata com a Igreja Católica, o chamado Tratado de Latrão, né? Onde ele vai reconhecer a autonomia do Vaticano. Muito bem. Vai estruturar um regime corporativista, né? E um regime autoritário, não chegou a ser totalitário. Tá. Como que o Hitler chega ao poder na Alemanha? Ele primeiro tenta um golpe lá em 1922, chamado Putsch de Munique, é preso. Na prisão escreve o livro Mein Kampf, ou Minha Luta, né? Um livro cheio de preconceitos, cheio de ideias irracionais, né? Onde ele já denunciava uma aliança entre os comunistas e os judeus e os banqueiros judeus para acabar com a sociedade, com a civilização, não é? Bom, umas ideias que não tinham apego à racionalidade, né? Como que um banqueiro capitalista vai se aliar ao regime comunista? As coisas não fechavam. Bom, nós teremos então o movimento do Hitler, o movimento nazista, crescendo a partir do momento que a crise econômica, a crise financeira, a crise social na Alemanha se agrava. Depois de 1929, com o aumento brutal do número de desempregados, a Alemanha chega a ter 44% de desempregados, o partido nazista cresce, da mesma forma que o Partido Comunista também cresce. E aí, de novo, a burguesia se vê forçada, né, a escolher um dos lados. Ela vai escolher os comunistas? De jeito nenhum, ela vai escolher os nazistas. E aí, em 1933, né, a Alemanha era uma república parlamentar, o presidente da república era o Marechal Hindenburg, ele vai convidar o Hitler a ser chanceler da república, não é? Então ele chega ao poder por via legal, por via eleitoral, porque o partido nazista tinha se tornado o maior partido no Reichstag, no parlamento. Muito bem.
Só que aí também começa o processo de nazificação da Alemanha. Aos poucos, o Hitler vai fechando o regime. Depois da morte do presidente Hindenburg, ele assume os dois papéis, né? E vai editando leis que são segregacionistas, que discriminam judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, comunistas, sindicalistas, socialistas, democratas. Todos esses grupos vão sendo perseguidos num processo de dominação total. Daí a gente falar em totalitarismo. E é claro, o seu militarismo e expansionismo bem claros, bem declarados. Hitler vai romper, passo a passo, cada determinação do Tratado de Versalhes. Ele vai remilitarizar a Alemanha, reativando sua indústria bélica, reativando o serviço militar obrigatório, reativando sua marinha e sua aeronáutica. Ele vai remilitarizar a Renânia, ele vai ocupar a Áustria e anexar a Áustria, chamado Anschluss, vai invadir a Tchecoslováquia, primeiro anexando os Sudetos, depois tomando toda a Tchecoslováquia, e por fim vai invadir a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia do espaço vital, né? A ideia de recuperar o que foi tomado da Alemanha lá na Primeira Guerra. Um revanchismo no qual o partido nazista cresceu, né? Nós vamos ter também aí na ideia do nazismo alemão a ideia de eliminar os indesejáveis, eliminar os deficientes físicos, deficientes mentais, eliminar os judeus, eliminar os ciganos, eliminar as testemunhas de Jeová, por exemplo, eliminar os comunistas, né? Por isso que a gente está dizendo que é de extrema direita. A direita convive com a esquerda, convive com o centro, são seus adversários, não são seus inimigos. Essa é a extrema direita, que quer eliminar aqueles que ela considera seus inimigos, tá? Esse Estado vai ser extremamente vigilante, não é? Bom, extremamente restritivo para com seus cidadãos, tá? Nós vamos ter aí a ditadura salazarista em Portugal, né? Com a crise de 1929 se agravando, né? Antônio de Oliveira Salazar vai criar um regime que vai ficar no poder até 1974, com a Revolução dos Cravos. Então você tem um regime fascista português, chamado salazarismo, não é? Que vai ser um atraso para a história portuguesa. Não é? Portugal vai ficar bem atrasado tecnologicamente, né? Sua economia, sua sociedade, seu sistema político. Não é? E aí a redemocratização só vem em 1974 com a Revolução dos Cravos. No caso espanhol, nós temos a situação do pré-Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma república espanhola sendo instalada, né, em Madrid, com grupos progressistas no poder, né? Esses grupos serão confrontados por um partido de extrema direita, comandado pelo general Franco, né? Partido chamado Falange, os falangistas, que vão pegar em armas contra essa república recém-instalada. Começa então a chamada Guerra Civil Espanhola. De um lado, os fascistas, liderados por Franco. De outro, os
antifascistas. Por quê? Porque nós teremos uma frente antifascista, que terá democratas, liberais, anarquistas, comunistas, socialistas, democratas cristãos, social-democratas, todos contra o fascismo de Franco. Né? De 1936 a 1939, essa sangrenta guerra, né, vai ter um impulso para o lado dos fascistas, que é o apoio principalmente da Alemanha e da Itália. Né? Principalmente da Alemanha, que vai testar suas novas armas ali na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola vai ser um laboratório, né, para a Alemanha, né? O que vai permitir a subida ao poder de Francisco Franco. E Francisco Franco vai ficar no poder até a década de 1970. E também vai promover um atraso econômico, social, tecnológico na Espanha. Não é? A gente tem que lembrar que esses regimes, eles muitas vezes negam a ciência. Eles são regimes irracionais. Regimes autoritários, regimes corruptos. Não é? Vamos lembrar do Montesquieu. Todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Não é? Esses regimes serão uma das principais causas para a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Mas esse é um assunto para outra aula. Boa sorte e até a próxima.